ao ADN da Engenharia, o novo podcast da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, em colaboração com o Engenheiros Hub. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast ADN da Engenharia, o novo podcast do Grupo de Jovens Engenheiros da Ordem dos Engenheiros da Região Sul. Este podcast visa aproximar a engenharia da sociedade e o episódio de hoje vai ser sobre engenharia do ambiente. O meu nome é Mariana Benaliel, sou representante de ambiente e temos connosco a professora Maria do Rosário Partidário, que agradeço a presença, professora catedrática do Instituto Superior Técnico. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, a professora formou-se em Engenharia do Ambiente em 1998, se não estou em erro. Porquê a Engenharia do Ambiente? Eu formei-me em Engenharia do Ambiente em 1982. E 82? 82. E fui dos primeiros engenheiros do ambiente em Portugal. Sim. Porque a Engenharia do Ambiente, na verdade, foi um acaso. Porque quando fui ao Ministério da Educação para, enfim, indicar os cursos em que gostaria de entrar, porque não era imediato, portanto tínhamos que nos sujeitar a uma seleção, eu tinha 10 hipóteses, preenchi as primeiras 9 com medicina e veterinária, que era, enfim, mais orientada para a medicina, que era o que me interessava, Lisboa, Porto e Coimbra, portanto dava 3, mais farmácia, mais 3, mas faltava um. E a senhora do Ministério da Educação, de repente diz-me assim, olha, há aqui um curso novo que só apareceu este ano, é Engenharia do Ambiente. Eu assim, Engenharia do Ambiente, coisa engraçada, vou pôr aqui. E pronto, foi assim que eu escolhi a Engenharia do Ambiente. E fui escolhida justamente para a Engenharia do Ambiente. Passado, tal como eu, em Engenharia do Ambiente havia outros colegas meus, no primeiro ano, que estavam lá e que tinham também escolhido medicina e se interessavam. Muitos deles mudaram, mas eu resolvi não mudar, porque assim que comecei a perceber o que era a Engenharia do Ambiente, de facto, achei que era o meu destino. E, portanto, fiquei. Portanto, gostou. Acha que foi mesmo um acaso do destino? Foi um acaso do destino e não se arrependeu? Não me arrependi. E como é que se sentiu? Porque na altura não era muito natural, presumo eu, haver a presença de mulheres no circuito universitário. Como é que se sentiu, ou seja, como é que sentiu alguma diferença na altura ou não, por ser uma mulher no circuito universitário? Aliás, a única universidade que oferecia engenharia do ambiente na altura era a Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. Depois abriu também na Universidade de Aveiro, no ano seguinte, ou se calhar até no próprio ano, já não me recordo. Sei que foi muito, muito semelhante. E, na verdade, a Engenharia do Ambiente, no ano em que eu fiz, ou digamos, o meu, há um nome para isso que eu não me recordo, mas, portanto, o grupo em que eu me integrei, que fez do primeiro ao quinto ano, era na sua maioria mulheres. Curioso. E, portanto, eu não senti qualquer diferença. Pelo contrário, achei que era até demasiadas mulheres. Havia mais homens. Porquê que não havia mais homens? Então, na altura percebi que a engenharia do ambiente era vista como uma engenharia muito soft, muito pouca engenharia. Pouca engenharia, sim. Pouca engenharia. Portanto, essa foi, enfim, a emergência da engenharia do ambiente, é que era pouca engenharia, porque tinha que ver muito com a sociedade, com o ambiente, enfim, não era assim uma coisa mesmo de pôr mãos à obra. Exatamente. E isso leva-me, agora fez um mote para a minha próxima pergunta, que é, como é que evoluiu a engenharia do ambiente desde então? Acha que houve uma evolução, até um retrocesso, se calhar, uma estagnação? Como é que acha que, tanto ao nível daquilo que é, como é encarada pela sociedade e também pelo meio académico em geral, e também em termos do que é o currículo e o que é a aplicação da engenharia depois no mundo real, digamos assim? A engenharia do ambiente expandiu. Sem dúvida. Sim. Desde logo expandiu outras universidades, desde o Algarve, Coimbra e o Porto, e passaram a oferecer também a engenharia do ambiente. Portanto, isso mostra de alguma maneira que, enfim, claro que era moda, não é? Era novidade, e tudo o que é moda as pessoas alinham. Aliás, algumas depois acabaram por fechar.
e as que ficaram, depois o técnico também abriu uns anos mais tarde, e hoje as engenharias do ambiente principais, digamos, portanto, que têm maior procura, enfim, começando no norte, temos o Porto, Aveiro, o Técnico e a Nova. Portanto, essas são de facto as mais importantes em termos de procura. Eu diria que evoluiu e retrocedeu. Evoluiu porque exatamente houve esta maior oferta, há um maior reconhecimento da necessidade da engenharia do ambiente naquilo que é o mosaico das engenharias, não é? E mesmo em relação a outras áreas de conhecimento e de atividade. E retrocedeu porque nós fomos formados no início da Engenharia do Ambiente na Universidade Nova. Aliás, a Universidade Nova mantém ainda esse espectro, que é um espectro largo da Engenharia do Ambiente, numa perspectiva sistémica, numa perspectiva de integração, algo que o técnico está agora também a incorporar mais, mas houve ali um período, nomeadamente quando o técnico abre a engenharia do ambiente, que vem na linha um pouco do que a Aveiro estava a fazer, e que é uma engenharia do ambiente mais afunilada para aquilo que são áreas tradicionais do controle e qualidade ambiental. Pronto, sim. O que é um retrocesso em relação àquilo que deve ser a perspectiva da engenharia do ambiente, que é de enquadramento e de abordagem sistémica em relação às outras áreas disciplinares. E, portanto, deve ser uma área de integração, ou uma engenharia de integração, e menos uma engenharia que vai replicar aquilo que outras engenharias também conseguem fazer. Exato, até por causa do triple bottom line, né? Agora vou falar um bocadinho em inglês, do ambiente, sociedade e economia, depois também a engenharia do ambiente tem que integrar tudo isso. Aliás, a engenharia do ambiente que eu fiz e que acabei em 82 era muito mais vocacionada para a sustentabilidade. Sim. E nos anos seguintes, do que hoje em dia algumas das engenharias do ambiente. Como eu digo, houve isso aí volto, depois de haver um retrocesso, está a começar a haver uma evolução outra vez, ainda lenta, ainda não é o suficiente, em que a engenharia do ambiente de facto devia ser vista como uma engenharia mais integradora. E isso leva-me a outra parte da questão, que é, depois de se formar em 82, e não em 98, como eu disse inicialmente, peço desculpa. Em 98 já estava doutorada. Exatamente. Mas a sua especialização é em avaliação ambiental estratégica, certo? Como é que a avaliação ambiental estratégica se enquadra ou complementa a engenharia do ambiente que estamos habituados a lidar com, digamos assim? Ou seja, o que é a avaliação ambiental estratégica, em primeiro lugar, para os nossos ouvintes, e depois como é que ela se integra na engenharia do ambiente e como é que ela pode ser uma ferramenta para alavancar a resolução de problemas que nós temos atualmente, nomeadamente as alterações climáticas. Muito bem, então primeiro deixe-me dizer, ou se calhar até falando diretamente para quem nos está a ouvir, que a avaliação ambiental estratégica nasce da família da avaliação de impacto ambiental e, a princípio, e hoje em dia, aliás, infelizmente, a prática da avaliação ambiental estratégica acaba por ainda ser muito uma grande avaliação de impacto ambiental, o que está errado. E eu digo frontalmente que está errado, embora seja a prática dominante. E por isso é que ela é pouco eficiente e não tem, obviamente, grande interesse, não é? E grande procura. Mas a avaliação ambiental estratégica, de facto, tem na sua natureza um potencial muito grande de ajudar os processos de desenvolvimento a serem mais integrados de diferentes dimensões, não apenas biofísicas, mas também sociais, económicas e políticas. A avaliação ambiental estratégica deve estar vocacionada para olhar para o futuro, não para adivinhar o futuro, não para, enfim, adivinhar uma palavra comum, mas prever o futuro,
porque isso não se prevê, nós não trabalhamos com bolas de cristal, mas para construir o futuro. Ou seja, a avaliação ambiental estratégica deve equacionar os processos de desenvolvimento, deve considerar os objetivos de desenvolvimento, aquilo que se pretende fazer, e ajudar a que esse processo de desenvolvimento se desenrole. Em vez de ficar à espera só de fazer a crítica, de fazer a avaliação daquilo que é negativo, fazer antes, em vez de fazer apenas o que é uma avaliação negativa, que naturalmente, obviamente, também tem que ser feita, mas fazer sobretudo a pesquisa daquilo que são as soluções e daquilo que são os caminhos que têm que se desencadear para chegarmos aos objetivos de desenvolvimento e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, fazer que os objetivos de desenvolvimento se tornem sustentáveis. Pronto. Onde é que a engenharia do ambiente entra aqui? Primeiro, a engenharia do ambiente tem que ser ampla, portanto, só com uma engenharia do ambiente ampla é que conseguimos fazer isso, porque senão vamos acabar na grande avaliação de impacto ambiental. E uma engenharia do ambiente ampla é uma engenharia que vai buscar as diferentes disciplinas que são necessárias. Por exemplo, todas as avaliações ambientais estratégicas que eu faço, sobretudo estas de grande dimensão que eu tenho feito mais nos últimos anos, eu trabalho sempre com uma equipa multi e interdisciplinar, certo? Que vou buscar justamente as disciplinas que eu preciso e que são fundamentais e sobre as quais eu própria não sei o suficiente, mas aquilo que eu sei é cruzá-las e sei pô-las em contacto e sei ir ajudá-los a ir buscar aquilo que eles sabem que é importante. Certo, portanto é mais ou menos uma ferramenta, eu diria, combinar a gestão com a estratégia, não é? Exatamente, tem que ter uma dimensão política e de planeamento muito forte e sobretudo uma dimensão estratégica. Sim, e por exemplo, dando um exemplo agora concreto, os eventos extremos que temos andado aqui a sentir, não é? E principalmente agora com as catástrofes que se fizeram sentir, eu tenho aqui duas perguntas. A primeira é como é que aplicando a avaliação ambiental estratégica na prática nós conseguimos então, digamos assim, mitigar ou pelo menos gerir este tipo de catástrofes, e depois onde é que nós estamos do ponto de vista desse combate ou dessa gestão e para onde queremos ir e o que é que falta, o que é que se sente que falta, nomeadamente tanto ao nível das alterações climáticas em si, ou seja, do combate às alterações climáticas, como do ordenamento do território para que este tipo de eventos não ocorram com tanta frequência, ou pelo menos não sejam tão devastadores como nós vimos. Vamos lá ver. A avaliação ambiental estratégica claro que vai ter um papel em mitigação, é claro que vai ter um papel em gestão, mas isso não é o seu papel principal. Ok. Esse é um papel que vai desempenhar já depois de ter feito toda a abordagem estratégica, ter equacionado aquilo que são problemas, que são debilidades, que são pontos fortes, portanto, onde é que se deve apostar, onde é que se deve corrigir. E essa análise estratégica e, sobretudo, face àquilo que seja um futuro desejável. Isso tem que ser feito muito antes de qualquer mitigação, de qualquer gestão. Não é? Sim. E aqui, como é que a avaliação ambiental estratégica pode entrar aí? Claro que pode entrar de várias maneiras e deveria entrar. Exatamente. Deveria entrar desde logo e começando pelo mais simples, ao nível dos planos municipais de ordenamento do território. Porquê? Porque o ordenamento do território aqui é crucial. Pois. Nós vivemos num país que infelizmente é sobretudo desordenado territorialmente e o facto de ser desordenado territorialmente cria brechas imensas na sua vulnerabilidade, não é? Ou seja, não é brechas na sua vulnerabilidade, cria brechas na sua estabilidade e fica vulnerável. Desde logo por questões que têm que ver ou com questões de impermeabilização e, portanto, excesso de escorrência superficial, ou por razões que têm que ver com falta de sombreamentos e de ausência de espaços territoriais que estejam disponíveis para conseguir
incorporar o excesso, quer de velocidade, quer de calor, enfim. E portanto isso tem que mudar. E tem que mudar, e é quase uma absoluta necessidade de sobrevivência da sociedade, quer dizer, porque nós estamos a ver esta evolução das alterações, dos efeitos das alterações climáticas, que está extraordinariamente acelerado. Eu recordo-me que eu estava ainda a fazer doutoramento, portanto estávamos no final dos anos 80 e já se falava nisto. Pois. E ninguém fez nada ao nível do armamento territorial. Começámos a falar disso quando as primeiras desgraças começam a acontecer. E, portanto, esta atitude de bombeiro, a gente só atua quando a casa já está a arder, não resulta. Quer dizer, resulta para alguns ou não resulta para outros, não é? Portanto, ou isto muda, este chip muda, ou então isto vai correr muito mal, e vai correr mal sobretudo por quem é vulnerável. E essa é a parte que me preocupa mais, porque se corresse mal para quem toma decisões, eu estava bem aí, não me preocupava nada, porque se não tivessem tomado decisões, eles é que sofriam. Mas não, normalmente não são esses que estão vulneráveis. Quem está vulnerável é quem não consegue agir, porque não tem recursos para isso. E quem está dependente, no fundo, daquilo que são decisões e daquilo que são mudança de políticas. E a mudança de políticas é outro aspecto onde a avaliação ambiental estratégica tem que atuar. E olhar justamente e ajudar a que as políticas se orientem, e aí estamos a falar de várias, não só a política de ordenamento do território, e portanto estamos aí já não é só os planos municipais, mas são os planos regionais, é o próprio Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, e eu não posso esquecer, e acho que é de facto revelador, que quando a última versão do Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território foi feita, eu perguntei a quem de direito porque é que não havia uma avaliação ambiental estratégica, e a resposta foi que era um plano nacional e, portanto, era demasiado estratégico e por isso não era preciso. Pois. Eu achei espantoso, até porque isso viola a legislação, de toda maneira. Viola a legislação, enfim, não viola a diretiva e a legislação nacional, porque elas falam só em planos e programas. Mas isto é, de facto, uma mentalidade muito short, muito curta, porque qualquer plano e qualquer programa tem políticas. E segue uma política. E, portanto, uma atitude inteligente será fazer avaliação também de políticas. E depois temos os setoriais. Temos as energias, temos a agricultura, temos os recursos hídricos, os planos de recursos hídricos, enfim, os planos nacionais de alterações climáticas, porque aí não é só gerir emissões, não é? Temos que ver como é que isso depois se liga a diferentes setores, como é que se liga ao nível das várias escalas de intervenção no território. E, portanto, temos uma avaliação ambiental estratégica que devia estar a intervir a vários níveis e não está a intervir em nenhum. Ou vá lá, estará a intervir eventualmente ao nível dos planos municipais, e eu, por acaso, não fiz ainda essa revisão, não sei quantos planos municipais, ou seja, por acaso fiz já há alguns anos, não tenho uma revisão recente, mas quando eu fiz, ou quando fizemos, eu e a minha equipa, não havia muitos planos municipais de ordenamento do território que estivessem seriamente a considerar aquelas alterações climáticas e os seus efeitos. Então, e como é que acha que essa... Ou seja, porque o que eu entendi aqui da nossa conversa é que a avaliação ambiental estratégica tem sim muito peso, e a engenharia do ambiente também, a engenharia do ambiente se calhar mais na área da mitigação e da... Como é que nós podemos dar aqui esse volte-face? Ou seja, como é que nós podemos... É ao nível mesmo da educação já académica, por exemplo, dos jovens engenheiros que se vão formar para o futuro, ou será uma coisa mesmo mais estrutural? É também nos jovens engenheiros que se vão formar para o futuro. E permita-me uma correção, a engenharia do ambiente não é só para mitigação. Não, eu dei um exemplo. Sim, mas é também para planeamento. E aliás o técnico, isso foi uma das melhorias que foi introduzido no técnico, foi justamente incorporar o ordenamento do território na engenharia do ambiente, incorporar a dimensão política na engenharia do ambiente.
Mas A gestão, desculpe interromper, eu formei-me em gestão ambiental, portanto a gestão ambiental e a gestão de políticas de ambiente. Sim. Essa parte mais. Mas é preciso, não apenas ao nível da engenharia do ambiente, é preciso ao nível de todas as áreas de conhecimento que estão relacionadas com processos de desenvolvimento. Porque há muitos projetos e muitos domínios setoriais que estão a incorporar a engenharia do ambiente ou que estão a incorporar a dimensão ambiental, na maioria dos casos, em alguns casos por convicção, e isso é necessário ser reconhecido, não é? É por convicção que se está a fazer muitas coisas com a dimensão ambiental integrada, mas há muitos que é por simpatia. Ou seja, porque, pronto, deve ser, ou porque a legislação diz que deve considerar a questão ambiental, mas depois não entra a questão ambiental suficientemente cedo para comprometer os objetivos ou as opções que são feitas, as escolhas que são feitas em termos de projetos. E depois já não se quer mudar, quando de facto está ali em conflito. E só se muda quando a autoridade ambiental, que depois é o mal da fita, vem dizer não pode avançar assim. Né? E há N exemplos sobre isso. Portanto, isto tem que inverter. Os proponentes de projetos, as pessoas que estão por trás do desenvolvimento e que muitas vezes têm que ver com políticas setoriais, têm que reconhecer, têm que perceber que o ambiente não são só jarras de flores e passarinhos a voar e a chilrear. O ambiente tem que ver com o bem-estar, tem que ver com qualidade de vida e tem que ver com o futuro. E, portanto, ou queremos equacionar o futuro, ou queremos preparar um futuro melhor para as futuras gerações. É uma ótima mensagem. Agora, aqui, eu ia lhe perguntar qual era a mensagem que queria deixar aqui aos nossos ouvintes. Acho que felizmente, eu tenho muita fé na futura geração. Tenho muita fé. Quando estou, das coisas que eu gosto nas minhas aulas, por isso é que eu gosto de aulas presenciais, é ver os olhos dos meus alunos. Olhar para eles e ver o brilho naqueles olhos e a vontade de fazer. E quando eu tenho alunos de engenharia mecânica, de engenharia aeroespacial, de engenharia nanotecnologia, que vêm às minhas aulas, quando eu falo sempre de coisas mais abertas e mais de futuro, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque eles percebem que é necessário. E, portanto, tenho muita esperança na futura geração. Ainda bem. E já agora, pensando assim, não só nos seus alunos, mas nos futuros engenheiros, qual é a mensagem que lhes quer deixar a eles em particular? Sejam convictos sobre aquilo que a engenharia do ambiente faz e não se refugiem naquilo que pode ser feito por um engenheiro químico, por um engenheiro civil, por um engenheiro mecânico. Distingam bem aquilo que a engenharia do ambiente faz e deve fazer. E é com esta mensagem que chegamos ao final de mais um episódio do podcast ADN da Engenharia. Eu agradeço mais uma vez à professora Maria do Rosário Partidário por ter estado aqui connosco a falar-nos um bocadinho da engenharia do ambiente. Não percam os próximos episódios e até à próxima.